aquele que queria ser um rei de linhagem de dragões celestiais, o rei do submundo, Doflamingo versus Luffy do Chapéu de Palha. Essa batalha é de extrema importância, não só porque o Luffy derrotou um dos homens mais fortes e importantes do mundo, mas sim porque ela é a primeira representação do nível absurdo do Luffy após o time skip. E esse foi o primeiro teste de verdade para que ele pudesse mostrar que seu treinamento realmente valeu a pena. E meus amigos e amigas, vão por mim, você com certeza não se lembrava de quão forte é o Doflamingo e o Luffy. Bora lá que eu fiz esse resumo completo sobre a luta Luffy versus Doflamingo, que na minha opinião é uma das melhores lutas de One Piece e dos animes. Raul Bizarra aqui, e tudo começa em Punk Hazard, quando Luffy e Law se unem para acabar com Doflamingo. Enquanto Luffy não tem nenhum motivo pessoal, Law quer se vingar do Doff, que matou o Corazon há muitos anos atrás, o homem que cuidou de Law quando ele mais precisou. O primeiro passo para chegar a esse objetivo é destruir a usina de Punk Hazard, local onde era usado para testes e experimentos do Doflamingo. O segundo passo, capturar Caesar Claw, o homem indispensável para a produção de frutas artificiais. O objetivo era que, além de interferir nos negócios do Doff, eles também fariam com que o Kaido se irritasse com o Doflamingo. Afinal, o Chichibukai era o responsável pelas Smiles, gases venenosos e fornecer mais armas de combate para o Kaido. Assim que capturaram Caesar Claw, Law fez um acordo com Doff. Ele só devolveria Caesar caso Doflamingo deixasse seu título de Chichibukai. Assim, Doflamingo não teria mais a liberdade para fazer o que bem entendesse. E assim o Law estaria livre para acabar com Doflamingo sem a intervenção do governo. No final, Doff fez exatamente isso, só que de uma maneira bem mentirosa, né? Por ter ligação com o governo, ele ameaçou o governo para que fizesse uma capa de jornal informando que o Doflamingo não era mais um Chichibukai. Só que isso tudo era mentira. Doflamingo fez isso para que o Law viesse até Dressrosa com Caesar Claw vivo, e Law caiu direitinho na armadilha de Doflamingo. E aí que realmente se iniciam os eventos da Batalha de Dressrosa. De um lado, todos os piratas Don Quixotes contra o Chapéu de Palha, juntamente de todos os aliados que eles formaram durante a Batalha do Coliseu Corrida. E aqui chegamos na batalha final. Luffy e Law sobem até o andar superior do palácio para enfrentar Doflamingo. No entanto, lá está Treble e Bellamy, dois integrantes dos piratas Don Quixote que vão comer muito tempo nessa luta. No início, Luffy e Law usam seus poderes de uma forma conjunta para que o Chapéu de Palha acerte um Red Hawk na segunda marcha, bem no estômago do Doflamingo. Já Law aproveita essa brecha para cortar o corpo de Treble ao meio. Só que isso não foi suficiente. Doff acerta um chute que joga Luffy para baixo, onde ele tem que lutar contra Bellamy completamente surrado, juntamente de um clone de fios do Doflamingo. Law tem que enfrentar Doflamingo sozinho. Porém, ele é mais fraco e tem seu braço cortado graças aos fios cortantes do Mingo. Apesar disso, Luffy não consegue ir até lá para ajudar seu companheiro, pois está relutante em lutar contra Bellamy. Afinal, ele aprendeu a respeitá-lo. Sem contar que o Luffy vê nos olhos de Bellamy o desespero e a dor de estar sendo usado pelo Doflamingo. Mas no final de tudo, ele derrota o clone de fio, e a única saída que encontra para parar Bellamy é acertando um soco que o desacorda. E assim que sobe, Luffy vê que não apenas o braço do Law foi arrancado, como também suas costas estão cheias de balas de pistola. Ou seja, Doflamingo acabou com o cirurgião. Isso deixa o Luffy revoltado, mas mesmo irado, nenhum de seus golpes ultrapassam os fios de Doflamingo, que são perfeitamente defensivos. Só que quando Luffy está prestes a desferir um novo ataque, Doff é surpreendido por Law, que demonstra ainda estar vivo. Law usa o Shambles para trocar com o Chapéu de Palha e aparecer diante de Doflamingo. A verdade é que o Law não recebeu nenhum daqueles diversos tiros, até porque se levasse, ele teria realmente morrido. Antes de ser baleado, Law usou seu Shambles para trocar de posição com um dos cadáveres que estava no chão de Dressrosa. Assim, ele teve força suficiente para carregar um ataque e aparecer bem diante do Doflamingo. Na frente de seu oponente, Law ataca um Bisturi Gama, um ataque que causa danos internos do corpo do Doflamingo. Isso causa danos severos no Doflamingo, que fica no chão, enquanto Law dá outro choque nele. E esse último ataque fez Law perder todas suas forças, pensando que o Doflamingo estava derrotado. Mas quando se depara, ele vê Doflamingo em pé, completamente inteiro para a batalha. O motivo de não ter morrido é que ele protegeu seus próprios órgãos com os fios que estão dentro do seu corpo. Luffy nesse momento é puxado pela gosma do Treble, dando brecha para que Doflamingo encerre a luta com uma pisada que esmagaria o crânio de Law.
Mas antes disso acontecer, Luffy volta rapidamente e para o ataque com seu próprio pé. Com os dois se encarando, uma enorme pressão de haki do rei começa a se colidir entre eles, indicando que a verdadeira batalha final só está começando. Esse confronto e esse embate de haki é daqueles confrontos que a gente se arrepia da cabeça aos pés, um dos momentos mais épicos da batalha e do anime. A colisão dispersa ambos para lados opostos, mas logo em seguida Luffy já vem atacando e até acerta alguns golpes. Porém, Doflamingo começa a usar o seu verdadeiro poder e inicia outra colisão de haki. Porém, nessa o rei do submundo vence e lança o chapéu de palha para longe. Luffy volta ao combate e tenta acertar golpes em que Dolph se defende com seus fios, e a luta passa a ser bem equilibrada entre eles, chegando ao ponto de infestar todo o castelo com chamas. Uma hora, Luffy acerta um soco que lança o Doflamingo para longe, e em outros momentos, Dolph usa seus fios para cortar ou atacar o chapéu de palha. No meio de todos esses ataques, Dolph começa a usar habilidades um tanto quanto estranhas para cima do chapéu de palha. Simplesmente, do nada, seus fios são gerados pelo chão, surpreendendo Luffy. Isso deixa o Luffy surpreso porque todos os fios do Dolph deveriam sair a partir do seu próprio corpo, mas de maneira misteriosa os fios aparecem de algum lugar que o Luffy desconhece. Diante desse poder comum, Luffy ativa a segunda marcha para acertar um Red Hawk, no entanto ele é facilmente bloqueado. Luffy tenta novamente, só que dessa vez com a terceira marcha, mas o movimento é lento, permitindo que o Doflamingo contra-ataque e acerte um chute na cara que lança o Luffy para longe. O pior é que além de estar numa batalha em que a vitória parece ser difícil de enxergar, Doflamingo ainda alerta que uma hora sua gaiola vai dizimar todo o reino de Dressrosa, deixando Luffy ainda mais preocupado. A gaiola foi um amontoado de fios que o Doflamingo criou antes mesmo da batalha contra o Luffy começar, e ela vai diminuindo com o tempo, devastando tudo que encontra em sua frente, e ela é tão poderosa que quase ninguém é capaz de pará-la. O que deixa o Luffy irritado é que ele sabe que se isso acontecer, não apenas ele e seus amigos vão morrer, como também vários idosos e crianças serão varridos e esmagados como tomates no chão. Toda a população de Dressrosa iria morrer. E é em vista disso que ele decide ativar sua arma secreta que estava aguardando desde que começou seu treinamento com Rayleigh. A quarta marcha. Ele cobre seu braço com o haki do armamento e infla seus músculos com ar pela boca. E essa combinação de músculos inflados e haki do armamento gera uma forma completamente diferente do Luffy. Totalmente diferente do Gear Second e do Gear Third, em que seus punhos ficam gigantes. A quarta marcha dá ênfase maior em seus membros superiores ao invés apenas dos punhos. E com isso, ele acaba ficando com essa aparência bem larga, muito maior e muito mais musculoso. Seus braços ficam largos, enquanto suas pernas se mantêm finas. A única semelhança é que ambos ficam cobertos com o haki do armamento. E ainda por cima, ele é impossibilitado de ficar parado devido à grande quantidade de ar dentro do corpo. Por isso, ele fica pulando sem parar. Essa forma é conhecida como quarta marcha Bold Man. Doflamingo chega a pensar que isso é uma brincadeira do Luffy, afinal ele nem sequer consegue ficar parado, e seu corpo dá a entender que o chapéu de palha está bem mais lento do que geralmente é. E para calar com a boca do inimigo, Luffy já utiliza uma das grandes artimanhas da sua nova forma, o Kong Gun. Ele basicamente comprime seus punhos para dentro do antebraço a fim de ganhar impulso no momento de atacar, e além disso suas pernas se comprimem para dentro da panturrilha, permitindo que ele possa disparar em velocidade contra o Doflamingo. Isso já faz que o chapéu de palha, em uma velocidade incrível, acerte o Doflamingo com um soco enorme. O Doflamingo até que se defende, só que ele é lançado com tanta força que devasta o chão em que rasteja, além de também destruir um prédio com o impacto do soco. Sem dúvidas, um ataque impressionante. Luffy não perde tempo e já vem até ele com uma técnica de voo. Afinal, a força elástica permite que ele chegue num estágio similar ao de um voo. Dolph tenta aproveitar que o Luffy está no ar para acertar um ataque com seus fios, mas o chapéu de palha desvia e aparece repentinamente em suas costas, acertando um chute tão potente com a técnica Hino Insinuator, que novamente lança o Doflamingo a uma distância enorme. Um ataque brutal. Dolph se levanta repleto de raiva, querendo vingar contra esses dois ataques que acabou de levar. Com seus fios que o prendem no ar, ele começa uma batalha aérea contra o Luffy, que fica usando sua técnica de voo. E eles trocam alguns golpes, mas já que o Luffy não consegue usar os pés para atacar em pleno ar, ele fica em desvantagem
e é jogado a uma velocidade absurda para o chão, permitindo que o Doflamingo se vingue dos últimos golpes que tomou. Só que, incrivelmente, o Luffy volta à mesma posição de antes em questão de poucos segundos depois de ter caído no chão. Eles voltam a lutar no ar e trocam novamente alguns golpes no ar, e Luffy tenta tomar a vantagem de novo com outro ataque capaz de lançar o inimigo para longe. Porém, Doflamingo já está ligado e desvia do ataque, e para acertar um chute em meio à costela do Chapéu de Palha. Mas é aí que vem um dos grandes atributos dessa forma. Mesmo o Doflamingo acertando um chute na região letal, o Luffy não sente nada, afinal ele está com a pele blindada com o haki do armamento. E além disso, ele é elástico, impedindo que seu corpo receba o impacto desse ataque. Luffy não perde tempo e usa outra técnica poderosa, a Python. Nela, o Chapéu de Palha muda a direção do seu ataque e do seu soco de modo unilateral, algo que ele não consegue fazer em suas demais formas, algo totalmente novo. Isso encurrala o Doflamingo, que tenta fugir, pensando que deve haver algum limite até onde o braço do Luffy pode se estender. Mas depois de passar vários segundos fugindo, ele desiste de esperar pelo limite do Luffy e tenta retrucar o soco com uma rajada de fios. Porém, o soco do Luffy já tomou muito impulso e os fios do Doff não são nada perto desse soco repleto de haki. Luffy os destrói e acerta bem na cara do Doflamingo em cheio, um ataque devastador, e manda o Doflamingo pra longe. Só que dessa vez ele não destrói apenas o chão, mas sim uma fileira de prédios que é aberta ao meio com tamanha potência do golpe. Doflamingo fica perplexo com esse incrível poder que o Chapéu de Palha possui, mas só de olhar para o Chapéu de Palha ele percebe que essa forma traz um efeito colateral e cansa muito o Chapéu de Palha. É aí que ele decide usar o poder real da sua Akuma no Mi. Doflamingo simplesmente manifesta os fios para o chão e cria uma rajada de fios que countera o soco que o Luffy estava prestes a desferir. E essa habilidade deixa o Luffy surpreso, pois como eu já disse anteriormente, os fios deveriam sair a partir do corpo do usuário, mas dessa vez o Luffy novamente estava gerando fios a partir do chão com o despertar da sua fruta. Luffy explica um conceito de poder que ainda não havia sido abordado, o despertar das Akuma no Mi. E esse é um estágio avançado da fruta que permite o usuário manifestar as características da fruta, não só apenas a partir do seu próprio corpo, como também a partir de tudo que estiver à sua volta. Por exemplo, ele pode transformar prédios ou qualquer outra coisa em fios para que essas estruturas gerem seus próprios fios, sem nem precisar ser geradas a partir do corpo do Doff. E é exatamente isso que ele faz. Chãos, prédios, tudo ao redor é transformado em fios. Isso gera várias rajadas de fios para cima do Luffy, e em direções completamente aleatórias. Luffy se vê obrigado a manter uma postura defensiva, pois vários ataques em direção dele estão em posição pronto para atacar. Por mais que o Luffy consiga se defender e esquivar de todos os ataques, isso é exatamente o que o Doflamingo quer. Ele quer desgastar o Chapéu de Palha para acertar um golpe letal quando suas forças se esgotarem. E para tentar impedir isso, Luffy cobre todo seu corpo com haki, incluindo sua própria cabeça para pegar mais velocidade. Ele impulsiona sua cabeça para dentro do pescoço e dispara contra Doflamingo bem no estômago. O golpe acerta, mas o Doflamingo consegue contra-atacar e prende a mão do Luffy com suas cordas para jogá-lo para longe. Porém, o Luffy não para. Enquanto vai se esquivando de todos os fios, ele vai preparando um ataque com punhos impressionantes. E assim, ele consegue acertar. Com a sua incrível velocidade, ele aparece bem na frente do Doflamingo e acerta um golpe com as duas palmas da mão. O ataque lança o Doflamingo para longe, que vai parar nas montanhas. Já Luffy vê sua força diminuindo e mesmo assim, ele sabe que o Doflamingo ainda não está morto. Afinal, a jaula continua ativa. Porém, quando ia dar o golpe final, a quarta marcha chega no seu limite. Esse é o preço a se pagar por tanto poder. Depois de usar toda a sua força, a transformação deixa o Luffy tão desgastado ao ponto de ficar impossível utilizar haki por 10 minutos. E em exatos 10 minutos, ele não consegue lutar e muito menos voltar para a quarta marcha. E para ajudá-lo, alguns lutadores do Coliseu aparecem dizendo que vão enfrentar o Doflamingo até que esses 10 minutos se passem. Além disso, o locutor do Coliseu carrega Luffy nas costas e o leva para longe. Enquanto Luffy descansa, Doff causa um verdadeiro caos, matando muitos lutadores, e depois de acabar com vários lutadores, ele vai até Viola e Rebeca. Ele usa seus poderes de fio para controlar Rebeca até que ela mate sua tia com uma espada. No entanto, com a ajuda da Ope Ope no Mi, Luffy é transportado para o lugar onde Viola está e onde recebe o ataque dessa espada bem na sua cabeça. Os 10 minutos se passaram e ele pode usar o haki novamente, porém seu corpo ainda está bem desgastado. Doff aproveita para prender Luffy e perfurá-lo no estômago.
Flamengo. E em seguida ele já o lança com muita força na montanha mais próxima e começa a controlar o corpo do Luffy, o trazendo para sua direção. O que ele realmente quer é usar o corpo do Luffy para acabar com todos em Dressrosa. Luffy ainda permite que o Luffy use a quarta marcha, dizendo que vai controlar seu corpo nessa forma para acabar com todos. E o Luffy se transforma, mas para surpresa do Luffy, ele arrebenta os fios como se não fosse nada, com muita facilidade, e a batalha recomeça. E ele imediatamente vai pro céu preparar um novo ataque. Luffy vai com ele e prepara os fios em sua volta para se proteger do soco que será desferido. Porém, o Luffy sabe que ataques normais não vão passar dos fios, e é por isso que ele vai usar toda a sua força. Ele simplesmente infla seu braço de uma maneira ainda maior para atacar com King Kong, que é o seu golpe mais forte. O ataque se colide com os fios, mas o Luffy supera e lança o Doflamingo para o chão. O mais incrível vem agora. O golpe é tão poderoso que levanta Dressrosa para os ares. Chão, prédios e edifícios são todos destruídos. Parece até mesmo um terremoto assolando todo o reino de Dressrosa. E Doflamingo, obviamente, é derrotado depois desse ataque impressionante. Um ataque tão forte e tão impressionante que causou um caos e que fez os fãs se arrepiarem. Já Law se alivia com isso e se lembra da fala de Corazon, dizendo que aqueles que possuem o D em seu nome são geralmente os inimigos dos deuses. Você se lembrava que a quarta marcha do Luffy era tão poderosa assim? E o que falar do Luffy, hein? Às vezes a gente até esquece de quão forte e roubado ele era. Então se você gostou de ver essa recapitulação da luta, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu vou lançar muito mais lutas aqui no canal. Aliás, já tem algumas lutas preparadas que já foram postadas, inclusive a luta Luffy vs Kaido, que está passando bem no meio da tela. Clica que você não vai se arrepender, e esse vídeo está completo e tão bom quanto este.